Estamos ao vivo! Brincadeira, não estamos ao vivo não, esse é um episódio gravado. Até porque a agenda do nosso convidado é diferenciada. É diferenciada, é difícil, eu vou te quando contar. Não, hoje a gente tá elevando o nível, entendeu? Com todo respeito a todos os convidados que já vieram, mas hoje é o primeiro também do mundo das startups. Para você relembrar os bons tempos. Para eu lembrar os bons tempos, vou te contar que eu já quebrei uma. Normal assim. Normal, quem nunca? Quem louco. Tô aqui com o Tafuri sempre mais e com vez. Fernandão, que ele vai contar sobre o Portão 3 aqui pra gente. Cara, obrigado por ter tirado esse tempo aí. Agradeço imensamente o seu tempo, que eu sei que é corrido. E obrigado por ter tirado aí e tá vindo aqui no podcast junto com a gente. E eu que agradeço pelo convite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, de verdade. De Uberlândia, inclusive. De Uberlândia. É de Uberlândia mesmo? Nascido? Eu sou nascido, crescido, nasci no Santa Clara. Aí ó. Uberlandense, raiz. E já vamos começar com o nosso... A gente tem um ritual sempre no começo, que é... Sabe quando a gente pergunta sobre... talvez não foi com ele que a gente pegou, né? Foi com ele que você pegou a foto? Foi com ele, Ogão? A gente sempre manda pro convidado assim, manda uma foto pra gente sua, uma boa foto sua pra gente fazer uma parada. É um agradecimento pelo seu tempo. Uma lembrança. Fala, como que a gente pode tornar isso aqui uma boa lembrança? E aí, a gente sempre esconde aqui atrás, dá pra não cair de novo. A gente preparou uma canequinha, incrível, galera, estilizada pra você. Como qualquer bom empreendedor que gosta de um café agora. Não, ficou incrível, galera. Obrigado por isso. A gente pede. Pode isso. Aqui, eu não sei se os outros podcasts que você ganhou alguma coisa, lembrança, mas aqui de jeito nenhum. Aí, ó, tá vendo? Chupa a concorrência. É o diferenciado, é isso. Valeu, aprendam com a gente. Aprenda com a gente. Ficou incrível, obrigado. Cara, de verdade, adorei. E é engraçado porque, assim, às vezes agora a gente colocou os copinhos, às vezes a gente fica com a nossa caneca, ó, todo mundo tem uma com... Exatamente. E aí o convidado chega e fala, e aí, eu não vou beber água e tal. Eu falei, não, agora já coloca um copo ali pra gente fazer a surpresa. Genial. Que é uma maneira que a gente falou, cara, todo mundo que... A gente tenta trazer pessoas que têm algum envolvimento com empresas, com o mercado digital. A gente trouxe pessoas diretamente do mercado digital, de empresários. E a ideia é fazer esse ecossistema de Uberlândia, região e do Brasil inteiro, trocar essa ideia. Eu falei, pô, como que a gente pode fazer com que um agradecimento? E aí surgiu a ideia da caneca. Não, fora o brand, né? De uma caneca dessa dentro do Portão 3. Fenomenal, vocês arrasaram. Nunca mais ninguém vai pegar sua caneca. Eu não sei se vocês têm problemas lá, cara. Aqui, depois que a gente implementou, não tem como. Se vai passar vergonha. Tomando a caneca com a foto, eu vou falar, porra, não dá, né? Não vai. Entendeu? Aí a gente já deixa assim que cada um tem a sua. Mas, cara, Fernandão, eu adorei. Obrigado, de verdade. Tamo junto. Fernandão, me conta aqui, antes de começar e a gente entrar dentro do Portão 13, de como que surgiu essa história, essa empresa, como que surgiu, eu queria entender um pouquinho como é que começou o Fernando. O Fernando é programador, porque todo mundo pensa assim, o cara que começa a startup, ele é da programação, ele é o nerdzão que estudou lá. Como é que começou a sua história? Cara, começou com programação, isso é verdade. É um pouquinho diferente, talvez. Eu tinha uns 11, 12 anos de idade, eu acho, mais ou menos. E eu era muito, muito, muito fã de Harry Potter. Então, um dia eu decidi, vou criar um site de Harry Potter. Eu gostava de jogar jogo, interagia com o Mirk, que existia na época, ICQ, tínhamos comunidade de Harry Potter que eu seguia junto. Mas teve um dia que eu falei, cara, vou criar um site de Harry Potter. E eu criei um site, começou a fazer um sucesso. E eu acho que se fosse nos dias atuais, com Instagram e redes sociais e tudo mais, cara, teria sido lindo, maravilhoso. Mas isso foi os primórdios da internet, né? Tinha monetizado, tinha contratado a Plugo pra me ajudar a tocar tudo. Tá vendo? Sabe? Mas, cara, eram primórdios da internet, assim. Então, pra quem é de tech e conhece a AWS, que é um provedor de servidores em nuvem, né?
Não existia AWS na minha época. Então era eu com alguns poucos reais que os meus pais me davam todo mês. E eu resetando a máquina e reiniciando a máquina para fazer ela aguentar o tráfego. Porque a gente começou a ficar muito grande. Então aconteceram muitas coisas muito legais nessa época. A primeira delas foi que, alguns anos depois, a J.K. Rowling, que é a escritora dos livros, ela entrou no nosso site. Eu não sabia isso dela, mas ela morou uns anos em Portugal, então ela fala um pouquinho de português. E ela adorou muito. Na época ela tinha um fansite oficial que ela dava alguns... Ela tinha um site oficial e ela deu alguns prêmios para os melhores fansites do mundo. E a gente foi acho que foram 7 que ganharam. E a gente foi um dos 7 que ganhou esse prêmio como um dos melhores fansites, assim. Caceta. E o site chamava Potterish, cara. Tipo, teve notícia do Potterish no New York Times com o meu nome. Até hoje eu tento procurar essa notícia. Não acho ela mais, eu te juro que é verdade que tinha uma página da New York Times com o meu nome e com o nome do Potterish. Mas já tentei achar essa notícia de todo quanto é jeito. Hoje em dia ela sumiu. Isso você com 12 anos? Isso eu devia ter uns 15 já nessa época, que o site foi crescendo muito. Como que... Assim, porque... Você pode falar a sua idade aí, Fernando? Eu tenho 33 desde antes de ontem. Parabéns! Ariano Raiz. Parabéns! Ô, Fernando, como que... Porque vamos falar aí, ó. Eu tô fazendo 30 agora também, semana que vem. Parabéns. Tamo junto. Outro ariano. Não, eu virei taurino já. O meu já tá na saída ali. Perdeu a chance de ter o melhor signo do mundo, cara. Sinto muito. Mas assim, essa época, cara, não tinha tanto conteúdo na internet ensinando a fazer. Como é que você ali nos seus 13, 14, 15 anos, que foi essa fase... você conseguiu desenvolver essa habilidade de fazer? Como é que surgiu? Onde que você procurou a informação? Porque hoje a gente sabe que a pessoa quer aprender, ela tem muita informação dentro da internet. Mas, a gente está falando de alguns anos aí atrás. Como é que foi? Onde você procurou? Como é que foi isso aí? Cara, eu lembro que na época já existia Google, porque eu tinha um e-mail Gmail, mas eu acho que eu ainda usava KD. Lembra que existia um KD? Cara, eu nem lembro. O que é um KD? KD era o Google brasileiro que morreu há uns 15 anos atrás. Então, lembro. só quem é velho usou o KD. Minto, eu lembro. E eu dei uma pesquisada e aí um dia eu descobri que se você aperta o botão direito no navegador e vai em exibir código-fonte, você consegue ver como que o site era criado. Então, eu fui muito tentando entender a lógica mesmo, sabe? Eu olhava um site que eu achava bonito, eu ia no botão direito, exibir código-fonte, tentava encontrar aquela parte do código da parte que eu achava bonito, copiava e ia tentando brincar sozinho, assim. Caramba. Então, foi muito, cara, autodidata mesmo, tentando desvendar código com interface. Na época, era muito mais fácil, porque... Ninguém fazia minimificação de JavaScript, etc. E um monte de coisa de tecnologia que a galera vai ficar entediada se a gente for entrar nesse nível de detalhe. Igual fazem hoje. Mas para aquele mundo de antigamente, cara, você dava o botão de exibir código-fonte, estava identado, bonitinho. Você conseguia ler o código perfeitamente. Organizado, né? Então, era uma boa época para aprender como os outros estavam fazendo, só olhando mesmo, sabe? Ali. Famoso inspecionar elemento. O inspecionar elemento de antigamente era exatamente isso. Caramba. E aí, foi, quando você tinha seus 15 anos, foi que você saiu no New York Times, apesar de que a gente ainda vai achar. A gente vai ajudar ele a encontrar esse... Cara, nós somos bons de achar as coisas. Fica tranquilo. Acha uns trem bizarros. Já coloca aí na lista, gente. Nós vamos achar isso aí pra ele. E aí, com 15 anos, tava dando certo, mas você ainda não tava monetizando. A gente nunca conseguiu monetizar, cara. Como que monetizaria também nessa época? É porque eu não tinha nada a ver com o nome Harry Potter, né? E a gente, por exemplo, chegou a fazer campanhas... A gente tinha campanha de afiliado com a Amazon. Mas todo mundo que é fã de Harry Potter já tem o livro do Harry Potter. Então, esse cara não vai comprar o 5º livro de Harry Potter igual. Exatamente. Aí a gente falou, vamos criar mercadorias Potterish. Mas eu não podia usar nada de Harry Potter, porque, de novo, o nome não é meu, a marca não é minha. Então era tudo
Todos os nomes de feitiço são registrados, também não podia ter nome de feitiço. Então era muito que usava a vibe de magia e usava a logo Potterish, mas de verdade não era Harry Potter, porque não podia lançar um produto não oficial, né? Então era difícil. Eu acho que, de novo, se fosse essa época, teria sido muito mais fácil. Nessa época eu ainda acho legal, porque eu ainda sou convidado para as premieres dos lançamentos dos filmes quando tem algum novo. Eles geralmente convidam... O site está no ar até hoje. Ele existe o site? Ele existe, potterish.com. Mas é de você ainda? Cara, eu não diria que é meu, porque faz tempo que eu não pago as contas. Tem um amigo meu que acaba tocando a maior parte do dia a dia. Mas você tava lá na fundação eu tava dele. lá na fundação. Eu vou ter que entrar e eu no site. ainda me sinto parte do rolê. E como esse meu amigo, ele mora em Londres, acaba que sempre que a gente é convidado pra ir na premiere aqui do Brasil, ele acaba me convidando, falando, cara, eu tenho 5 ingressos, é um pessoal lá do Potterish, que é o pessoal que escreve notícia, etc, que me ajuda hoje, mas se quiser o seu, você pode pegar o seu. Que da hora. Então, eu ainda vou nas premieres de lançamento de Harry Potter. Isso eu acho muito legal. Muito da hora mesmo. E aí, como é que foi? Você pegou e falou assim, pô, eu gostei desse mundo, eu vou estudar, vou fazer programação, como é que foi os próximos passos? Porque... Pô, nessa idade ainda não se cobrava nenhuma monetização no sentido de a família e tudo mais. Pô, era um hobby, eu acredito que deu certo, vamos dizer assim, que você se destacou. Mas foi um passar dos anos ali que aí começou. E aí, eu vou seguir nesse ramo? Como é que foi a sua decisão? Você já tinha, não, cara, é isso mesmo, é programação, eu já vou começar. E que foi os próximos passos ali? Essa é uma parte muito engraçada, na verdade. Porque você tá certo, assim. E o óbvio pra mim era, vou fazer engenharia da computação, ciência da computação, engenharia elétrica, qualquer coisa que me deixasse próximo a computador. E, na verdade, eu decidi fazer ADM. E larguei tudo e fui fazer administração. Caramba. Meus pais, obviamente, me acharam loucos. O que eu entendo um pouquinho, mas ao mesmo tempo os meus pais eram empresários. E quando eu olho hoje, cara, eu lembro que eu novinho assim, no meu final de semana, eu não ia pro Praia Clube com os meus amigos. Eu ia pra loja, eles tinham uma videolocadora. E eu ia pra loja alugar VHS, sabe? Eu queria atender cliente, eu queria estar naquela operação, assim. Isso que eu achava divertido de verdade. Então, agora quando eu paro e reflito sobre a decisão de ter feito a administração, eu não acho que foi uma surpresa de verdade pra todo mundo, porque, cara, que menino prefere ir trabalhar e alugar VHS do que ir pra clube com os amigos, sabe? Então, pra mim, foi uma decisão muito natural. E tem uma segunda coisa que eu acho que complementa, que eu sempre acreditei que tecnologia era meios para um fim. Que não era o fim direto. O que eu gostaria de fazer, sabe? Eu só consegui colocar isso em palavras há poucos meses atrás, quando conversando com um grande amigo meu. A gente estava literalmente de férias em Maragogi e ele saiu programar. E ele ama programar. E teve um dia que a gente estava de férias em Maragogi, ele pegou o notebook e começou a programar uma punhada de coisa lá. E aí ele foi me mostrar o código dele, assim. Eu falei, cara, que legal, mas pra que você vai usar esse código? E ele falou, não, pra nada, eu só tô estudando mesmo. E eu entendi a diferença, sabe? Porque, beleza, eu gosto de programar. Mas jamais gastaria... Programo até hoje na Portão 3, mesmo o time tentando tirar todos os meus acessos para não fazer isso mais. Eles ainda não conseguiram com sucesso, então eu ainda consigo programar um pouquinho porque eu gosto. Mas para mim, programação e tecnologia sempre foi meios para um fim. Eu nunca parei uma tarde minha para escrever um código que... eu só queria codar uma coisa divertida aqui, sabe? E
apesar de eu conseguir colocar isso em palavras agora, eu acho que o sentimento sempre foi esse. E aí a administração, ele juntava para mim os dois mundos. O mundo de entender de tecnologia, entender como as coisas funcionam, mas também o mundo business, corporativo, de, cara, temos que fazer dinheiro, temos que construir uma empresa legal. E eu sempre fui uma pessoa, então, muito voltada a produto. Depois, na minha carreira, eu acabei assumindo muito o papel de gestão de produto em si. Exatamente porque eu conheci os dois mundos. Eu conheço o business, eu consigo entrar numa reunião com o cliente e discutir business, entender os processos dele, entender como é que ele faz dinheiro muito rápido. E eu também consigo, como eu entendo tecnologia, eu consigo ver o outro lado e falar, cara, esse problema aqui eu sei que eu consigo resolver isso daqui. Mesmo que talvez eu não seja a pessoa, eu, na verdade, com certeza não sou a pessoa mais capacitada para resolver esse problema na Portão 3 hoje, eu sei que a tecnologia existe para resolver aquilo. Então eu consigo conectar as pontas, sabe? Você sabe que é possível. Exatamente. Entendeu? Você sabe que, tipo, olha, talvez eu vou ter talvez eu mesmo não consiga pegar ali e fazer um código para isso ou organizar dessa forma. Mas eu sei que é possível e eu sei que eu tenho pessoas hoje que conseguem realizar isso. Mas aí você não perdeu, durante esse tempo da administração, você perdeu o contato com a parte de programação ou você continuou ainda interessado? Porque, querendo ou não, você já tinha entrado nesse meio da tecnologia, da programação e etc. Você foi para uma área que, de fato, ela não é diretamente na programação, mas ela é o fim, que é, cara, eu quero construir negócios. A programação é um meio para eu chegar nisso. Perfeito. Mas durante que você estudava, você manteve o contato com a programação ou foi um tempo que você ficou meio de stand-by ali? Muito. Até porque eu acho que eu fui um péssimo aluno. Desde o meu segundo semestre, eu já tinha parado de ir nas aulas para trabalhar. Eu fazia administração integral, então... Foi na UFO ou foi na UFO? Foi na UFO. Eu fazia administração integral, então eu não deveria estar trabalhando de manhã. E eu arrumei um estágio para ir trabalhar de manhã. Então, no lugar de ir para as minhas aulas, eu ia para o estágio. E eu achava isso super divertido. E continuo achando até hoje. Desse estágio, eu fui trabalhar para o Bradesco. E eu fiquei 2 anos como funcionário Bradesco, na operação deles aqui em Uberlândia de cartões de crédito. Numa parte de gestão da informação do time de operação, de call center e atendimento dos cartões, especialmente os cartões Amex. E algumas coisas aconteceram que eu achei que foram muito legais assim, no Bradesco. A primeira delas é que eu era um analista, 90% do meu tempo era dedicado a criar apresentações e PPTs, o que era normal isso de esperar. Mas uma vez que as pessoas descobriram que eu era bom em Excel e que eu conseguia escrever e codar macros, de repente eu virei o codador de macros oficial da área, sabe? E todo o Excel era o Fernando que ia fazer e criar o template e fazer as macros que iam rodar lá dentro. E eu achei isso muito legal, porque eu acabei aplicando o meu conhecimento de tecnologia dentro de uma operação do dia a dia. E eu também descobri que trabalhar numa grande organização com certeza não era para mim. A burocracia. A burocracia me pegava, os processos lentos me pegavam muito. A dificuldade de conseguir criar e ter uma visão de carreira era impossível. Teve um momento muito marcante para mim quando surgiu uma vaga, eu era analista, tinha surgido uma vaga para supervisão em outra área. E podia fazer a movimentação interna. E eu fui buscar com a minha gestora e falei, olha, surgiu essa vaga. Eu sei que a gestora, a gerente que abriu essa vaga de supervisão gosta de mim, então eu acho que eu teria sucesso aplicando lá, eu acho que seria legal. Gostaria de aplicar. E a minha líder na época falou que ela não iria me apoiar para fazer essa mudança. E eu falei, tudo bem, entendo a sua decisão, mas me explica por quê. O que eu posso, então, melhorar? O que está faltando para eu estar pronto para essa vaga?
E o que ela me falou foi, não sei, é só o tempo mesmo. Tem coisas que é só o tempo. E isso eu não consegui aceitar, sabe? Eu não queria deixar o meu desenvolvimento, a minha evolução, a minha carreira simplesmente paradas por um tempo que eu não sei quanto tempo vai ser. E eu precisava pegar as rédeas do meu destino mesmo, sabe? E pouco tempo depois disso eu saí e cofundei a minha primeira startup, que foi a Vita. E a Vita era uma startup de? Uma startup de saúde. Teve vários pivôs no meio do caminho, mas a gente nasceu com o objetivo de trabalhar com marketing para profissionais de saúde. Profissionais de saúde, eles têm muitas coisas que o CRM impõe de restrição do que eles podem fazer em marketing. É estranho, mas ele, por exemplo, enquanto empresa, né, e ele é uma empresa dele, ele não pode falar, venha fazer uma consulta comigo. Uhum. É a mesma coisa você falar que, sei lá, Americanas não pode falar, venha comprar chocolate na Páscoa aqui. Cara, você precisa falar que venha comprar chocolate, não sabe? faz sentido isso. Você tem que conseguir fazer isso. E todo outdoor que você vê de profissional de saúde, geralmente ele vai falar o nome dele e a especialidade dele. E ponto. É uma fotinha dele, nome, especialidade e o telefone. Mas ele não pode falar, venha fazer uma consulta. Ou nada nesse sentido. É igual advogado. Advogado é muito também semelhante. não pode. Advogado é muito semelhante também. E o que a gente tinha percebido nessa época é que a imagem que os médicos tinham na internet era muito ruim. Muito desatualizada. Você pesquisava o nome de um médico, aparecia uma clínica que ele já não estava atendendo, já fazia 3 anos, estava telefonando essa clínica lá ainda. E são pessoas que são extremamente especialistas em curar doenças e que são extremamente não especialistas em marketing digital. Pra ser sincero, era uma venda fácil, porque a gente chegava e mostrava, cara, pesquisa seu nome no Google. E aí a pessoa pesquisava o nome dela no Google pela primeira vez na vida. E o primeiro ou segundo link já trazia uma informação desatualizada dela, sabe? Cara, é isso daqui que seus clientes estão vendo na hora que eles pesquisam sobre você. Então a gente vendia a Vita com uma estrutura mais profissional, atualizada, que ele podia falar quem que ele era, a carreira dele, formações, títulos e informações realmente atualizadas de como agendar uma consulta comigo e qual que é o telefone da minha clínica. Essa foi a ideia original. Foi muito legal. E a gente, a partir disso, começou a escalar para atender a clínica como um todo. Então, vamos falar de prontuário, falar de agenda, falar de toda a parte financeira, cobrança com os convênios. Chegamos a desenvolver uma maquininha de cartão de crédito Vita para você colocar na clínica e fazer o split automático do que era dinheiro da clínica e o que era dinheiro do profissional de saúde. Foram vários use cases que a gente foi evoluindo em cima dessa estrutura. E depois de uns 2 anos lá, eu recebi uma proposta para ir para a Zup. E foi aí que eu decidi encerrar o meu primeiro ciclo de empreendedorismo. Mas eu gosto de pensar porque o mundo de startup ele é um mundo muito da hora e que, assim como eu já tive também, muitas pessoas têm a dúvida de assim, mas como é que começou? Entendeu? Porque todo mundo hoje acho que até não, mas sei lá, você pegar 5, 10 anos atrás, todo mundo imaginava que para se começar uma empresa tinha que ter um grande capital, tinha que ter nossa, eu vou ter que fazer isso aqui, juntar um dinheiro, é muito difícil. E a modernidade, as startups e o mercado moderno, ele veio com uma nova tendência. Como que você começou? Por quê? Porque até então você estava trabalhando, você ganhava seu salário e tudo mais ali, e aí você resolveu abrir a sua primeira empresa. Uhum. Você já tinha esse conhecimento? Você pegou com um sócio? Como é que foi esse início? Por quê? Porque talvez quem está escutando tenha esse mesmo bloqueio que eu não sei se eu tive quando eu abri a minha primeira, eu falava assim, cara, mas
Não, para abrir uma empresa tem que ter muito dinheiro. Tem que, nossa senhora, não... Investidor anjo. Não, na época eu não sabia nem que era um investidor anjo, mas tipo assim, você fala assim, não, você tem que ter, sei lá, 100, 200, 300 mil reais ali para você comprar coisas e para começar. Como é que foi esse seu processo inicial? Você trouxe sócio, não trouxe? Como é que foi essa parte que eu acho que é interessante da galera escutar, principalmente... É legal ver agora que funcionou e tá dando tudo certo na Portão 3, mas como é que começou lá atrás até a primeira, aquela que nem foi a que seguiu, você continuou seguindo. Sim. Tá, muitas perguntas em uma, deixa eu tentar estruturar. A primeira coisa que eu até falei recente para uma turma do curso de administração, a definição de o que é uma startup. No final do dia, startup é uma empresa normal. Ela deveria ter receita, ela vai ter custos, e em algum momento é esperado que ela dê lucro. A diferença de uma startup para uma empresa normal são duas. A primeira é que ela está em um ambiente desconhecido. Abrir uma startup e abrir um restaurante, para ser sincero, é tão difícil quanto um com o outro. E enquanto empresário empreendedor, cara, eu sei o quanto é difícil para alguém que está empreendendo no varejo, em setor de alimentos, etc., igual é para mim. Porque no final do dia ele também precisa de cliente, precisa pagar as contas e precisa dar lucro. Eu tenho exatamente os mesmos problemas. A diferença da startup para o restaurante, então, é que se você vai no Sebrae hoje, você consegue montar um plano de negócios que vai te explicar qual que é a receita que você deveria esperar, quais que são os custos médios que você vai esperar, como que você vai operacionalizar isso daqui, quantos por cento você vai crescer mês a mês. Existe uma previsibilidade, porque há de verdade milhares de restaurantes no Brasil inteiro. Muitos exemplos, né? E você consegue achar essa média. Agora, quando o Uber lá atrás decidiu criar o Uber, cara, você não tem uma base. Não tem ninguém para você se comparar e falar, cara, meu mercado é esse, eu vou crescer X, sabe? Então, você está explorando uma coisa nova. A segunda coisa que vai diferenciar uma startup de uma empresa comum é que a startup deveria crescer muito rapidamente. E é literalmente só essas duas diferenças. E aí muita gente então me para e pergunta, mas e tecnologia? Startup não tem que ter tecnologia? Pelo conceito, não. Acaba que a tecnologia, ela te ajuda a estar nas duas coisas. Porque você vai estar... Muito possivelmente você está criando alguma coisa que ninguém viu no passado. Então você está fazendo uma coisa nova. E se você está utilizando tecnologia, você tem uma capacidade de escala maior, uma escala global, colocar a sua startup no mundo inteiro e assim por diante. Diferente de um restaurante ou uma loja de varejo que, para expandir, tem que continuamente abrir novos restaurantes no mundo inteiro. É muito mais fácil para uma startup lançar hoje no Brasil e vender um produto na Europa semana que vem do que um restaurante que vai demorar meses para abrir uma loja aqui e depois mais meses para abrir uma loja na Europa. A curva de crescimento da startup, ela não é proporcional ao tamanho da estrutura, que é diferente, por exemplo, de um restaurante. Exatamente. Se eu quero atender 100 pessoas no meu restaurante, no meu almoço, eu tenho uma estrutura. Se eu quiser atender 500 pessoas... é uma estrutura bem maior. 5 vezes mais mesas. Agora, a startup não. Talvez ela consiga atender 100 e ela consegue atender 500, talvez com... E aí entra o que você falou. A tecnologia ajuda a estar nos dois. Exatamente. E você teve sócio nessa primeira? Você teve Tive. algum... Porque eu brinco que assim, no início todo mundo... A ideia de todo mundo é loucura, né? Até dar certo, aí deu certo é um gênio. Mas enquanto não dá, é um louco. É louco. E para os meus pais, eu com certeza fui um louco que largou um emprego num dos maiores bancos do Brasil para ir fazer uma startup. Tentar a sorte. E tentar a sorte. Eu tive 2 co-founders. E são 2 pessoas, para ser sincero, incríveis, assim. Eu era o founder técnico.
Então, eu trazia toda a parte de tecnologia, mas os meus outros 2 sócios me complementavam muito em business e vendas, growth, etc. Então, a gente tinha perfis extremamente complementares. E foi só porque nós tínhamos esses perfis complementares que a gente conseguiu chegar do outro lado. A Y Combinator, que é uma aceleradora que a Portão 3 fez parte, a gente vai falar disso já, eles são muito mais específicos nesse ponto, porque eles falam que se você é um fundador apenas de business, ou você tem que aprender tecnologia, ou a coisa mais importante que você tem que fazer é encontrar um sócio técnico. Por quê? Porque, cara, tecnologia vai ser o core da sua empresa. Então, se você não tem a pessoa certa, vai dar ruim. E o que eu já vi de histórias de gente que tinha uma ideia muito legal, mas que contratou um freelance para fazer um site e não virou nada, é difícil. Tenho vários amigos que passaram por isso. E isso até para empresas em geral, você nunca pode ter, né, um setor de extrema importância que é meio que terceirizado. Porque você fica na mão e você nunca imagina, tipo, a empresa faliu ali. Cara, a minha operação depende totalmente dela. Seu caso era esse, inclusive, né? Hã? Você não tinha Eu não tinha. uma pessoa de tecnologia. Eu me ferrei. Mas, contratou um freelance também? Contratei um freelance. Vários. Mas a minha ideia não era. A minha ideia era legal no papel. Mas ninguém nunca vai fazer ela funcionar. E eu tenho certeza. Depois eu quero saber ela. Aí, depois a gente troca. Cara, não vai. Eu já estudei, eu sei. Mas é uma ideia interessante. Você vai, é legal. Mas ver. todo mundo já tentou ela e ninguém tentou. A Entendi. Plugo em si começou como uma startup. Tá. Quando eu comecei esse logo é antigo. Esse logo era da startup. Entendi. Quando eu abri a de marketing, eu falei, porra, nem sei se esse negócio vai dar. Tinha acabado de quebrar uma, né? Quebrar assim, né? Sim. Não vou gastar dinheiro com Aí identidade eu falei, visual você de acha que eu novo. vou gastar dinheiro com identidade visual? É isso, não, cara. vou usar e pronto. E aí foi. Mas aí você saiu... Esse é o espírito certo de empreender. E é legal que a gente tava falando sobre resolver o problema certo, né? Porque, voltando lá no seu ponto lá de trás, tem muita gente que realmente fica travada em como começar. E tem muita gente que quer empreender. A primeira dica que eu dou para essa pessoa é: não faça isso. Se você realmente tem certeza que você quer, tudo bem, então. Mas, cara, empreender é difícil. Você Tem precisa ser meio louco. o psicológico em dia, paga lá o psicólogo. O terapeuta eu tem que estar aí. Eu faço duas terapeutas diferentes. Então, eu pra com garantir, certeza não sou pra normal. garantir. Eu com certeza não estou no público considerado normal. Se você tem que ser um pouquinho louco para querer empreender e tá tudo bem. Tem que estar, porque eu sou meio louco. Todos nós. Antes disso, tem muita gente que fica travada em preciso ter a melhor ideia. E a verdade é que você não precisa ter a melhor ideia para começar. Eu vou usar um exemplo muito bobo, porque de verdade tem problemas para serem resolvidos ao nosso redor o dia inteiro. Cara, você já percebeu que o tamanho da fatia de queijo mussarela é diferente do tamanho da fatia de pão de forma? E você sempre tem que dobrar a fatia de mussarela meio torta para fazer caber? Cara, por que ninguém até hoje lançou um queijo do tamanho do pão de forma? É tão simples, é só cortar no tamanho certo. Você já tá cortando. Corta o queijo no tamanho certo. É só e você encaixa. Sabe? Agora, o mundo inteiro, pelo menos o Brasil inteiro, sempre que quer fazer um bauru, tem que pegar uma fatia de pão, sair cortando o queijo ou sair dobrando o queijo. Você fica com um lado mais queijo, um lado menos. E eu sou uma pessoa perfeccionista, então eu não aguento isso. Eu tenho que colocar outra fatia virada do lado contrário para pelo menos estar simétrico. E, cara, eu adoraria que alguém me vendesse uma fatia de mussarela do tamanho de pão de forma. Então, quando você começa a perceber todas essas coisinhas e esses detalhezinhos no dia a dia que enchem o saco de verdade, você começa a resolver as coisas. A maior parte das startups não acerta de primeira. Existe uma série no YouTube, se eu não me engano, em português ela chama Os Primeiros 5 Lançamentos ou Os Primeiros 3 Lançamentos.
Só que é em inglês, acho que é Our First 5 Launches. E ela conta exatamente várias startups que hoje são unicórnios e como foi os primeiros 5 lançamentos que eles fizeram. E quando você acompanha, você vê que o lançamento número 1, a startup fazia abacaxi. No lançamento número 2, ela já tinha largado a alimentação completamente e virou um e-commerce. No número 3, ela já tinha largado e-commerce e virou outra coisa. E aí no 4, ela percebeu que tinha um negócio ali que estava dando tração, mas ela precisava corrigir alguma coisa. E aí no 5º, ela acertou de verdade e conseguiu crescer muito rápido. Famoso pivotar. E pivotar, né? Mas você só consegue, então, achar aquela ideia de $1 bilhão continuamente testando ela. E você não vai conseguir fazer isso com a bunda sentada no sofá, imaginando, sabe? Então eu vejo que tem muita gente hoje que fala, cara, você tem ideias? Cara, eu tenho ideias de startup todo dia. E se alguém quiser roubar a minha da fatia de queijo, pelo amor de Deus, me fala onde que eu compro. Vou ser o primeiro da fila. Tô anotando aí. Eu vou ser o primeiro da fila. Mas, cara, provavelmente 90% das minhas ideias são lixo. Essa do queijo provavelmente é lixo, sim, também. Não acho que ninguém pagaria mais caro para comprar menos queijo, porque você vai cortar, vender menos queijo mais caro. Não acho que ninguém vai querer fazer isso. Pela comodidade. Vende o combo, queijo mais o pão. Tá vendo? Já começa assim a já ideia. Começa a agregar valor. E isso que você falou da ideia é muito engraçado, porque quando surgiu a minha primeira ideia, eu ficava com receio de contar para as pessoas e alguém me copiar. E aí? Você fala que você recebe por ser idiota. Não, cara, eu falava assim, cara, eu descobri, eu vou ser o próximo. Eu vou ser o próximo bilionário do mundo, velho. Então eu não posso contar pras pessoas porque alguém vai me copiar. Aí eu não lembro com quem que eu tava conversando, falou, cara, você pode contar pra todo mundo, mas pra todo mundo. E porque ninguém vai parar a vida pra pegar a sua ideia e tocar pra frente. Porque a ideia em si, cara, tem que ser executável. Tipo, a ideia do queijo é legal, mas talvez alguém comece a executar e ache alguns problemas que a gente não consegue ver só imaginando. E aí eu tinha o receio dessa questão de tipo, não, porque a ideia e tudo mais. Aí eu falei, cara, não. Aí eu fui descobrir que, tipo... A primeira coisa é que a sua ideia provavelmente está errada. Então... E você só vai descobrir que ela está errada se você começar a contar ela para outras pessoas. Se você guarda ela dentro da sua cabeça, você nunca vai descobrir que ela está errada. E o segundo ponto, você tá certo, cara. Ninguém vai ouvir uma ideia, largar a vida e sair fazendo, sabe? Na verdade, se você quer clientes, aí sim que você tem que falar para todo mundo a sua ideia para fazer ele acontecer. Tanto na Vita quanto na Portão 3, a gente fez isso. Antes de escrevermos a primeira linha de código, a gente foi lá e vendeu para todos os médicos que a gente conseguia encontrar. Depois que um punhado de médicos tinha falado ok, eu compro e assinou que compraria, é que a gente foi começar a desenvolver. Na Portão 3 a mesma coisa. Antes de a gente começar a escrever a primeira linha de código, a gente foi falar com um monte de empresa, contar nossas ideias do que a gente estava querendo fazer, fui falar com um monte de mentor, um monte de gente que não tinha nada a ver, que nunca ia comprar, mas contar a ideia. E só depois que muitos falaram, cara, gostei, cara, compraria, é que a gente realmente começou a escrever código e tentar criar o produto de verdade. E isso, quando que surgiu a ideia da Portão 3? Você foi pra Zup, tava trabalhando, você trabalhou como programador? Não, como Product Manager. Eu era Chief Product Officer. Eu liderava os produtos da Zup. E a Zup é uma startup aqui de Uberlândia. Ela foi vendida para o Itaú em 2019, mas a maior parte do tempo ela trabalhava basicamente com serviços de consultoria. Então a gente tinha produtos core nosso, que a gente colocava engenheiros em professional service. Basicamente a gente vendia hora de desenvolvedores para irem aplicar isso em grandes empresas, principalmente telecoms e bancos.
que estão todos em São Paulo ou no Rio de Janeiro e assim por diante. Então, eu alocado aqui em Uberlândia, precisava constantemente estar em São Paulo, estar no Rio, voltar, conversar com o time aqui, ir para São Paulo de novo, fazer outra reunião e assim por diante. Se eu não me engano, o meu recorde na ZUP foi ter feito 6 trechos de aéreo numa semana. Caramba, todo dia quase. Cara, praticamente todo dia, assim. Foi uma semana bem atípica. Geralmente eu passava a semana inteira em São Paulo, mas essa eu tinha uma reunião em São Paulo na segunda, terça em Uberlândia, quarta no Rio, quinta em São Paulo, sexta em Uberlândia. Então, eu fui pingando de uma cidade para outra, assim. Eu lembro que eu nem desfiz a minha mala quando eu estava em Uberlândia. Eu já sabia que ia sair de novo. E vivi, mesmo estando em casa, eu vivi de mala por uma semana. E enquanto viagens corporativas, né? A gente está falando de um cenário lá de 2019 pré-pandemia. Muitas pessoas viajavam e a experiência de forma geral era muito, muito ruim. Eu já cheguei em hotel 11h30 da noite, depois de um dia exaustivo com o cliente, e o hotel falou para mim, sua reserva não existe. Ou então, sua reserva não tá paga. Falei, cara, como assim minha reserva não tá paga? Você quer o quê? Que eu pague ela aqui agora? Eu só quero uma cama, moça. É 11h30 da noite. Eu só preciso dormir. Amanhã eu saio 6 da manhã. Eu só preciso desse intervalo. Você não tá entendendo. É só isso. Se tiver um sofá ali, tá servindo. Tá servindo, assim. Porque a alternativa... Literalmente, eu estou em São Paulo, longe da minha casa. A alternativa, se não for dormir nesse sofá, ou você liberar o quarto pra mim, é eu ir pra rua, dormir na rua em São Paulo, moço. Que não vai acontecer. Então, passava problemas com isso, passava problemas com o aéreo. Já aconteceu também de eu chegar para embarcar e descobrir que minha passagem não tinha sido emitida. Cara. E N outros problemas. E em 2019, quando a ZUP foi vendida para o Itaú, eu percebi que eu tinha fechado o meu ciclo. Eu tinha conseguido entregar tudo aquilo que eu tinha proposto. E eu estava realmente pronto para assumir novos desafios. E eu estava muito envolvido com essa parte de viagens corporativas. Eu sempre gostei do mundo de aviação. Eu adoro aviões. Se a gente quiserem me chamar para fazer um podcast sobre conversar sobre aviões, cara, eu tenho conteúdo por umas 5 horas. Caramba. Te falando sem parar. Eu adoro aviação. De modelos, de tudo? Modelos, de capacidade, como que é os assentos de cada companhia aérea e qual que é a melhor executiva, a melhor primeira classe, mundo de milhas e pontos. Adoro tudo isso. Eu gostei. Adoro tudo isso. E falei, cara, vou juntar o útil ao agradável, vou fazer uma startup de viagens corporativas. Foi aí que eu realmente falei com um punhado de gente, gestores de viagens corporativas, mentores, etc. Todo mundo me falou, Fernando, essa ideia sua é incrível. Eu também tenho esses problemas que você está passando. Eu quero resolver eles. Comecei a fazer o desenvolvimento. A gente terminou em março de 2020, uma semana antes do Covid fechar todos os aeroportos no mundo inteiro. Então eu não acho que foi a melhor época para lançar uma startup que vendia passagens aéreas quando os aeroportos estão fechados. A boa notícia de tudo isso, se é que tem como achar boas notícias numa pandemia global, é que isso também permitiu para a Portão 3 entender os diretores financeiros e os CFOs com uma ótica diferente. A gente ainda assim vendeu muita viagem durante a pandemia. Tinha muitas empresas que tiveram que continuar viajando, principalmente bens de consumo, que fabricavam comida, fabricavam papel higiênico, indústrias de álcool em gel e produtos químicos, todas elas continuaram operando. Então, tinha muita gente viajando ainda. Os supermercados todos estavam cheios durante a pandemia, né? E a comida não teletransportou para lá. Você tinha um motorista de caminhão que ia numa fábrica cheia de pessoas trabalhando, pegava o alimento e levava até o supermercado. Muitas dessas empresas, essas indústrias, precisavam de representantes comerciais para tirar pedido nos estabelecimentos. Então, são pessoas que também estão viajando. A gente focou nesse tipo de público de construção civil, por exemplo. Todo mundo sabe que teve um boom gigantesco durante a pandemia. Sim. E um engenheiro, ele não consegue construir uma casa à distância.
Cara, não tem como o pedreiro construir uma casa de home office, sabe? Ele tem que estar lá para construir a casa. Exatamente. Um engenheiro tem que estar lá para acompanhar a obra. E muitos clientes nossos dessa época, então, eram empresas de construção civil que estavam mandando engenheiros para diferentes cidades para trabalhar e começaram a utilizar a gente. Só que quando a gente ia falar com esses diretores financeiros, a gente percebeu que, cara, viagens corporativas é sim uma dor, porque é um gasto e muitas vezes um gasto elevado que eu tenho, mas não é a minha principal dor. E eu tenho problemas muito maiores quando eu falo da minha gestão financeira como um todo, de contas a pagar, despesas, contas a receber, faturamento, contabilidade, tesouraria, que faz com que esse fluxo inteiro não rode muito bem. E foi nesse momento, então, que eu percebi que a Portão 3 deveria estar atacando os maiores problemas dos CFOs e não aquilo que era uma dorzinha pequena, mas não era o core dele. Era uma dor que a pessoa tinha, mas que ela não interferia tanto na empresa. Sim. Porque era uma dor que o CFO tinha, mas, pô, isso não muda o faturamento no final do dia ali. Exatamente. Uhum. Sendo muito prático nisso, em 2020, quando a gente fazia apenas viagens, era muito difícil para mim, por exemplo, conseguir 1 hora de um CFO para conversar com ele e entender os desafios dele. Porque viagens não era core para ele, sabe? Então eu ligava para ele e falava, cara, vamos conversar comigo 1 hora. Ele me marcava para daqui 3 semanas e desmarcava no dia, sabe? Quando a gente começou a atuar nas coisas que realmente doíam, cara, começou a acontecer o contrário. Agora o CFO me mandava uma mensagem no WhatsApp falando, cara, pelo amor de Deus, você consegue falar comigo hoje? Ou amanhã? Ou no sábado? E então o jogo virou, sabe? E é aí que a gente percebeu que a gente estava indo para o caminho certo. Em 2021 a gente participou da Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo. Foi, cara, simplesmente espetacular estar com eles lá no Vale do Silício. E em 2022 a gente realmente falou, cara, vamos focar em fintech e mundo financeiro. E a Portão 3, que tem o nome Portão 3 por causa de portão de embarque, começou cada vez mais a despriorizar então esse mundo de viagens, apesar de ainda vendermos passagens, hotéis e termos clientes que utilizam esse serviço, mas realmente focar todo o nosso crescimento na gestão de pagamentos, gestão de despesas e gestão de recebíveis das empresas lá dentro. Caramba. Então, na verdade, eu não posso considerar que pivotou, né? Na verdade, vocês só englobaram mais uma... tipo de pivô. Vocês englobaram mais uma dor ali, vamos dizer assim. E quando que... E aí agora, pra gente entender o quão grande é a Portão 3 hoje, só para quantas empresas vocês atendem, quanto que número de funcionários, só para a galera entender. E a gente já tem eu vou deixar você responder essa, depois eu conto a brincadeira de quando você chegou aqui. Eu já vou contar, na verdade, antes de você responder. Por quê? Cara, o Fernando chegou aqui e eu falei assim, pô, e aí, conseguiu achar? Ele falou, cara, a Portão 3 já foi aqui. Literalmente, a Portão 3 já foi nesse exato lugar onde nós estamos hoje. E engraçado porque a gente brinca disso, a gente contou. Por que a gente brinca? Quando nós fomos locar aqui, o cara falou assim, olha, a gente locava por uma startup aqui, os caras, deram muito certo. Multiplicaram e não sei o que, e tiveram que sair aqui porque não cabia mais. Eu falei, pô, esse aqui é o lugar, então eu sou o próximo, a gente traz a empresa para cá e cresce. E aí a gente sempre brincou com essa situação de que, tipo, pô, o dia que a gente sair daqui, a copy para vender o aluguel aqui é muito fácil, olha. Já é a segunda empresa que bateu aqui, cresceu e teve que sair, então a sua pode ser a próxima. E eu achei muito engraçado, cara, tipo assim, porque vocês já foram nesse espaço. E, por incrível que pareça, hoje estão no lugar que a gente até já olhou pra Exatamente. Taíne. Parece que a gente tá seguindo você. Eu acho que você tá seguindo. Tá me stalkeando, galera. Eu acho que a gente tá te stalkeando, Fernando. Na verdade, isso aqui... Mas, assim... A porta continua destrancada, né? Eu posso ir embora. Até onde eu sei, sim. Mas assim...
hoje, então, vocês estão com mais ou menos quantos funcionários? Você sabe disso aí? A gente é um time já perdi a relativamente conta enxuto. já. Então... A gente tem 37 pessoas hoje. É um time pequeno. É um time pequeno. A maior parte dessas pessoas estão distribuídas em 2 principais focos, ou aquisição de novos clientes os manutenção desses clientes ativos, né? Então, é um time de performance e satisfação. Mas temos todos os expertises lá dentro, desde gente de marketing, vendas, atendimento a cliente, suporte, engenharia, produto, design. Então é um time bem multidisciplinar, assim, tem um time de people, financeiro, mas é realmente um time muito enxuto, ainda mais comparado ao tamanho da operação que a gente tem hoje. A Portão 3 hoje atende mais de 800 clientes ativos que estão transacionando todos os meses com a gente, e estamos crescendo aí 35%, 40% mês a mês atualmente, e devemos fechar esse ano com quase R$1 bilhão transacionado durante o ano. Gente, vocês não... Quem está escutando talvez não vai entender, mas tipo assim, o que esses caras estão crescendo no mês, se uma empresa conseguir crescer no ano, já é uma empresa boa, entendeu? Se sua empresa estiver crescendo isso no ano, os caras estão crescendo no mês. Véio. E é legal de falar da questão de quantidade de pessoas, que cai naquele conceito que vocês estavam falando antes, do startup, de pouca gente conseguindo escalar tão forte e agressivamente que outros mercados não vai possibilitar e tudo mais, mas 37 é pouco. Assim, bem enxuto, né? Bem distribuído. Pra uma movimentação dessa Mas é porque aí tem um detalhe também, né? São 37 pessoas que eram mais e depois vocês enxugaram, filtraram pra essas galera bem sênior ali ou não? Sempre foi realmente esse número? Como é que foi nessa questão de contratação de pessoas, enfim? Sim. A gente fez no final de 2022 uma rodada de investimento. A gente levantou R$19 milhões, liderada por vários fundos internacionais focados em startups de mundo fintech e financeiro. E ao longo do ano passado, eu acho que a gente acertou em muitas coisas, e para ser sincero, enquanto CEO eu errei em muitas outras também. Com certeza fiz várias contratações erradas ano passado, já consegui corrigir todas elas esse ano e não poderia ter mais orgulho do time que a gente tem hoje trabalhando aqui dentro. Mas a Portão 3 já chegou próximo a 50 pessoas e hoje o time que a gente tem consegue manter um crescimento até maior do que a gente tinha no ano passado, muito porque a gente conseguiu melhorar todos os processos internos e fazer com que eles rodassem melhor, com uma performance muito mais simplificada até. E para o nosso orçamento esse ano, eu não tenho nenhuma contratação. Então, a gente quer manter crescendo no ritmo que nós estamos crescendo, sem crescer o time. De fato, é o conceito da startup. Tipo, cara, crescendo dessa forma, você imagina, os caras devem... Cara, é muito... É uma taxa muito grande de crescimento, cara. E tipo assim, não, a gente tá... O time a gente tá crescendo e o time vai continuar. Ou seja, tipo, tá muito fluido o processo dentro da empresa. Você consegue ver por causa disso. É simplesmente, cara, a gente consegue absorver tudo isso e vai crescendo e caramba. E por falar de pessoas, continuando falando de pessoas, que é uma curiosidade minha que eu tenho, qual que foi o última área assim que você dedicou mesmo para qual foi a última área criada ou que mais precisava de ter pessoas específicas para potencializar o resultado de vocês? É a parte de dev, é uma parte de RH, uma parte de financeiro? Que foi a última coisa que você implementou dentro lá do processo de vocês com mais eficaz assim, que podia mudar o rumo do jogo de vocês? Porque tem muita empresa que eu vejo que tipo, bota o RH no final, pro final, pensa em RH no final, vai fazendo do jeito que vai, ou então, cara, não, eu deixei o financeiro mais... Porque é uma loucura, imagino, no começo, né? Vai criando abraços sem pensar muitas vezes. Mas qual que foi o mais crítico, assim, que você falou? Cara, esse braço aqui eu preciso muito bem organizado. A última área que eu criei foi realmente o financeiro. Antes o financeiro da Portão 3 era eu.
até o momento que a gente estava pagando conta atrasada toda semana. Simplesmente porque eu não lembrava que eu tinha que pagar as contas. Tamo junto, Então- eu entendo. Eu Ah, entendo. eu não lembrava que eu tinha que pagar o boleto, sabe? E aí a conta atrasava. Eu ia lembrar que eu tinha que pagar a hora que eu recebia a ligação, ou quando, sei lá, o HubSpot caía. Aí eu tinha que falar, cara, Fernando, você não pagou o HubSpot? Eu falava, sei lá, não paguei, não paguei. E aí eu tinha que descobrir se eu tinha pago ou não pago, o que tinha acontecido. Então, naquela hora eu falei, tá bom, não vai ser mais eu a pessoa que vai fazer o financeiro, vou arrumar uma pessoa para me ajudar nisso. Mas mais recentemente eu fiz uma mudança que foi muito boa para Portão 3. A gente tinha uma estrutura funcional, como o tradicional. Então tinha uma área de marketing, uma área de vendas, uma área de CS, uma área de produto, uma área de financeiro, uma área de RH. Cada um no seu quadradinho ali. E em janeiro eu optei por redistribuir esse time e separar em 2 grandes áreas. Então, 2 times de mais ou menos 20 pessoas ali cada um. Um time focado em aquisição de clientes e um time focado em manter esses clientes no ar. E a gente tem um conceito chamado Net Dollar Retention, que significa basicamente que você não está deixando os clientes irem embora. Então, ele está entrando e que você continua usando, esse cliente continua utilizando depois. E parece boba a mudança, né? Porque no final do dia, o time de aquisição é composto por pessoas que sabem marketing, pessoas que sabem vendas, pessoas que sabem ativar um cliente, que seria o antigo pós-vendas ou CS. Mas o paradigma mental das pessoas muda porque elas entendem que o objetivo de todo mundo junto agora é colocar cliente para dentro e ativar esse cliente. O Jeito Toyota de Ser. Você já leu esse livro? Sim, é bem parecido com isso. Eu venho de um background de produto, como eu falei, né? E a gente fala muito disso em times de produto quando a gente coloca que você tem que ter times focados em cadeia de valor, que times que conseguem entregar coisas de fim a fim sem depender de outras áreas, o que faz muito sentido. Eu tentei trazer essa mesma pegada, só no lugar de fluxo de valor para cliente, a gente pensou em fluxo de resultado Portão 3, né? Então, um time que é responsável para, desde achar o lead até ativar esse cara e acompanhar ele durante os primeiros 30 dias. Isso é o que esse time de aquisição faz. E aí você percebe que o que antes o time de vendas podia muito bem falar, eu não estou vendendo porque marketing não gerou o lead. Não estou vendendo porque o nosso produto é muito ruim. Não tô vendendo, ou o time de CS fala que não conseguia ativar porque vendas vendeu um produto que não existe e o cliente está puto agora. Esse tipo de coisa não acontece mais. Porque é um time inteiro entregando um resultado de aquisição. Então, se alguém fala, não gerei lead inbound, eu vou falar, beleza, se vira. As pessoas de marketing estão ali dentro. Elas são literalmente seus colegas de trabalho agora, vocês estão no mesmo time, eles têm que fazer acontecer. Não fica aquele jogando um para a culpa do outro. Tipo, todo o seu mundo objetivo. junto, cara. O objetivo do marketing não é só trazer lead. Tipo, agora o objetivo é você trazer, vender e ficar com ele 30 dias. Perfeito. Então, tipo, não fica aquele um jogando a culpa pro outro. Não, mas é porque o lead tá desqualificado. Aí o time de vendas fala, não, mas eu não sei o que e tal. Tipo, E muitas mágicas começaram a acontecer com isso, porque a princípio, beleza, né? Eu chamo isso de desculpability. O desculpability acabou, porque agora tá todo mundo junto, mas muitas mágicas começaram a acontecer porque pessoas que nunca tinham feito aquilo lá antes, de repente estão fazendo melhor que todo mundo junto. Então eu tinha uma pessoa, por exemplo, de eventos, que hoje consegue fechar parceiro pra gente, melhor do que a gente já tinha cogitado fazer e fechar parceiros antes, sabe? Tinha pessoas que faziam só business development e hoje é um dos melhores closers que a gente tem. O time de produto que antes talvez achava ruim quando aparecia um bug e se reparar, o cliente reclamou de um bug, ele fala, o cliente, sei lá, é burro ou não tá usando o produto direito, qualquer coisa assim. Ele agora fica desesperado porque ele sabe que, temos que vender, o cliente tá grilado, a gente tem que dar um jeito de resolver, sabe? A métrica de resultado dele mudou. É um time, todo mundo junto para entregar valor pro cliente e conseguir ativar esse cliente, sabe?
Até o tempo que a gente demorava antes, uma das primeiras coisas que a gente descobriu quando a gente mudou essa área, e eu tenho até um pouco de vergonha de contar isso, é que se chegava um cliente e falava, cara, já conheço a Portão 3, quero usar. Ele tinha que conversar com 4 ou 5 pessoas antes da gente conseguir fazer ele começar a usar. Tá Por quê? dificultando a Porque vida pelo dele. processo total, cara. E você percebe que a gente não tá colocando o cliente no centro. Porque o cliente já chegou ultra qualificado, já sabendo o que ele queria, já falando, cara, eu só quero comprar. Só que aí o SDR que pegava essa ligação não conseguia vender. Aí ele tinha que colocar ele ia fazer as perguntinhas que ele tinha que fazer e ia colocar pro closer fazer a venda. Aí esse closer não ia ter agenda no dia e ia marcar para daqui 2 dias. Pro cliente que já quer comprar, você tá falando, beleza, daqui 2 dias eu vou marcar uma reunião com Pensa você. direito aí se você quer mesmo. É literalmente isso, sabe? Cara, eu vou te dar 2 dias para você decidir ir para a concorrência. E aí o closer, e aí, de novo, chegava na reunião com o closer, o cara falou, cara, eu já quero comprar, eu só fala onde eu coloco o meu cartão. E a gente falava, beleza, então vamos fechar você, agora você vai ter que falar com alguém do nosso time de CS para a gente te ativar. E a gente, como é uma fintech, a gente tem um processo de abertura de conta. Então, vamos fazer a sua abertura de conta. Para a abertura de conta, eu vou precisar de alguns documentos seus e a gente vai agendar uma outra call com o meu time de compliance e segurança que vai fazer a sua abertura de conta. E isso vai acontecer daqui a 2 dias. E aí, depois que sua conta está aberta, que vai demorar mais 48 horas, aí sim eu vou te colocar numa reunião com o nosso time de CS que vai criar seu usuário e vai te ensinar a usar. Cara, não faz sentido, sabe? E o que mais dói pra mim em tudo isso não é que a Portão 3 deixou o dinheiro na mesa por algumas semanas. É que, cara, a gente não tava nada focado na experiência do cliente. Enquanto cliente, se eu pego uma experiência dessa, cara, eu ia embora. Eu não tenho paciência pra isso. Aí você lembrou quando você tava no banco e falava assim, nossa, mas a burocracia tá me matando aqui. Aí você parou pra pensar, cara, dentro da minha empresa tá acontecendo isso, calma aí. E quando que você cara, percebeu que isso. tava acontecendo isso? Você falou e falou assim, cara, tá Quando errado. os times pararam de ser segregados e foi todo mundo junto. E aí, logo nas primeiras semanas, apareceu um cliente desse, assim, cara. Um cliente com alto volume transacionado, já chegou e falou, quero usar. E aí, a liderança que antes estava separada, agora virou uma coliderança única, estava desesperada para colocar esse cliente para ativar. E aí, eles perceberam que o processo era, não, tem que falar com o closer, falar com a ativação e tal. E aí, nessa primeira semana, a gente quebrou o processo inteiro. E agora, se chega um cliente falando que quer usar, cara, a gente consegue ativar ele, criar a conta, ativar, vender e colocar ele para usar na hora. Em 2 horas, ele está usando a plataforma e já pagou, já fez o Pix, etc, sabe? Mas a gente só conseguiu chegar lá porque a gente começou a ter um time que conseguia olhar para essa esteira de fechamento de fim a fim. E hoje eu acho que a nossa experiência para fechar e você se tornar um cliente de Portão 3 é o mais fluida possível, sabe? Tem uma parte burocrática que a gente tem que seguir, obviamente, Normal. mas, cara, é o mais fluida que a gente consegue ter. Pensa, o resultado indireto, mais resultado que teve, porque na verdade toda essa mudança não foi efetivamente por causa disso, mas que foi feita a mudança dos times, logo já descobriu isso e pensa, muda totalmente o jogo da empresa e, cara, ações que às vezes você toma e acaba tendo resultados melhores até do que se esperava. Cara, isso é muito da hora. Isso foi quando? Faz tempo isso? Isso foi em janeiro, cara. Ah, janeiro que agora vocês. Então era até recente. Ou seja, o Portão 3 tá no hype mesmo. Porque, cara, mesmo com dificuldade. Aqui o Wi-Fi é cliente de vocês, não é? É cliente nosso, sim. Eu fui olhar aqui que o pessoal mandou lá, eu falei, caramba, velho, eles estão, tipo, de fato, estão quando eu brinco assim, quando você expande, fura a bolha de ter clientes, de até a gente que está num mercado diferente, vamos dizer assim, tem clientes, tem pessoas próximas, vamos dizer assim, tem plataformas próximas, você fala, cara, estouraram a bolha, tipo, estão em tudo, de fato, dentro do processo. E me conta aqui, quantas rodadas vocês já fizeram? Só essa rodada Seed. A Y Combinator faz um investimento também. Antes disso, a gente foi 100% bootstrap. Até fala um pouquinho da sua pergunta original, né? Mas você precisa de dinheiro para abrir uma startup? Não. A Portão 3 rodou 1 ano e meio
com dinheiro nenhum, assim, dinheiro que eu tinha no bolso, gastando dinheiro próprio. E era muito pouco, tá? A Y Combinator foi o primeiro investidor e depois foi a rodada seed que eu comentei. Caramba, velho, muito pouco. E como é que funciona o processo de contactar essas aceleradoras aí? Como é que foi pra vocês? Tá. Eu gosto do modelo que a Y Combinator faz exatamente porque ela parte do princípio. Ela parte do princípio que você não precisa ter contatos para ser um bom empreendedor e ter uma empresa, uma startup de sucesso. Então eles rodam um processo que é padrão para todo mundo. Você entra no site do Y Combinator, preenche uma application. Se seu application for bem visto, você vai fazer uma entrevista de 15 minutos e no mesmo dia ou você recebe uma ligação falando parabéns, você está dentro, ou você recebe um e-mail com feedback do porquê você não foi aceito. Cara, é isso. Caramba. Sim ou não, no mesmo dia você coloca o dinheiro no bolso ou não coloca o dinheiro no bolso. É tão simples quanto isso. Só que aí você não faz o pedido do... eles fazem o valuation da sua empresa. É um dia o padrão para todo mundo. Tá? Ah. Se eu não me engano, nesse momento eles colocam $125 mil a 7% e complementam até $500 mil no valuation da sua próxima rodada. Então, já é um dia o padrão para todo mundo. E o que faz sentido porque é o único jeito que eles conseguem escalar, né? Cada batch passam 300, 400 empresas. Então, ele não consegue negociar individualmente. Eles fazem isso 2 vezes por ano. Não conseguem negociar individualmente. Mesmo dia para todo mundo, ou você aceita ou você está fora. E aí, para rodadas depois disso, realmente é um trabalho de mais social, digamos assim. Você realmente tem que conhecer pessoas, conseguir pedir intos, entender quem está no mercado. Principalmente porque os bons investidores, mesmo que você seja um investidor anjo, o investidor anjo, na verdade, é legal falar sobre ele, porque o investidor anjo que é excelente, ele tipicamente já é um empreendedor de sucesso, que a única coisa que ele quer agora é ajudar outros empreendedores. Diversificar as Ele, fontes de renda, talvez. ele dificilmente está pensando nesse retorno, na verdade, sabe? O investidor anjo, ele está muito mais num caminho de, cara, quero te ajudar de alguma forma, eu sei que dinheiro ajuda, mas muitos vão te ajudar a abrir mais portas, fazer introduções a outras pessoas, a te ajudar a ter ideias de como resolver. Tem um propósito muitos maior, já talvez. passaram por aquele tipo de problema, então conseguem te apoiar também. E esse é o excelente investidor anjo. O investidor anjo meia boca é aquele que pegou uma reservinha de dinheiro que tinha, que vai te dar... E, cara, investir em uma startup é um investimento de alto risco. E você está realmente mexendo, talvez, com uma economia de uma pessoa que ela tinha feito na vida e que pode virar nada. A maior parte dos casos vira nada. Menos de 1% das startups viram unicórnio. Então... e é uma pessoa que, para o empreendedor, ele vai ficar muito mais em cima, quer saber se está crescendo, se você não está, se você está conseguindo fechar mais clientes, você está quebrando, porque ele quer um retorno do dinheiro dele, né? E o objetivo do investimento anjo não é esse, é muito mais te dar o apoio para os seus primeiros passos. Tipo um apadrinhamento, assim. Eu ia até te perguntar isso, o quão os investidores interferem nas decisões do dia a dia de uma startup? Depende muito. Existem investidores que gostam de ser bem mais hands-on. E para muitos empreendedores, eles que estão procurando por esse tipo de coisa, existem investidores que falam, cara, eu não quero ser nada hands-on. O meu negócio é aplicar dinheiro e tchau. Independente do nível, tá? Tem fundos que colocam muito dinheiro e realmente vão colocar o dinheiro e vai sumir e nunca mais vai falar com você. Tem fundos super pequenos que querem ser hands-on, que querem te dar um pouquinho de grana, mas é te ajudar a acompanhar e te ajudar a tomar melhores decisões. Então é importante... uma coisa que é muito importante mesmo, o investidor, ele é só uma pessoa que tem um negócio que é pegar dinheiro de outras pessoas e aplicar isso em uma escala que dê mais retorno.
Então, todo investidor venture capital, o objetivo dele é exatamente esse. O dinheiro, na maior parte das vezes, não é dele. Ele está levantando dinheiro com outras pessoas que são realmente muito, muito, muito ricas, com uma tese de, cara, eu consigo escolher os melhores founders, as melhores empresas que vão te dar mais retorno. E eu sou um VC melhor do que o VC do lado, porque eu consigo fazer isso bem. Então, ele está rodando uma empresa igual a todo mundo. Depende, então, o founder, ele e o empreendedor, ele conseguir olhar para todos esses tipos de VCs que existem por aí e entender qual que é o melhor que se aplica para a realidade dele. E eu conheço excelentes empreendedores, excelentes empreendedoras que adoram esse VC mais hands-on, porque eles gostam desse contato mais próximo, eles gostam de essa pessoa com quem contar, eles gostam de criar essa relação. E se você vai nessa direção, acho que é ainda mais importante que você gaste mais tempo conhecendo o fundo, conhecendo as pessoas que você vai lidar, entendendo que elas realmente vão te ajudar. E tem gente que fala, não, cara, eu sei o que eu tô fazendo, ou então eu tenho já os mentores que eu acredito e que eu gosto, eu só quero alguém que vai colocar o dinheiro. Ninguém tá certo. E existe VC pros dois lados. Você só tem que, enquanto empreendedor, saber escolher o perfil que faz mais sentido para você. Pode acontecer de você decidir, por exemplo, eu vou pegar um fundo aqui para fazer a minha primeira rodada, sei lá, a minha segunda, enfim. E isso atrapalhar uma próxima rodada sua de acordo com, sei lá, pode ter conflitos entre fundos de investimento, do tipo, não, eu sei que aquele ali, por exemplo, ele é muito hands-on, ele vai ficar atrapalhando e eu sei que, cara, ali pode atrapalhar o founder lá e eu não vou investir por causa disso, ou não existe esse conflito, vamos dizer assim, dentro da startup na hora de investir. A empresa, o fundo, ele de fato olha a ideia e ele olha também quem já está ali naquele negócio ou não? É meio que tipo, é só a ideia mesmo e ele não está nem aí para quem... Ele com certeza vai olhar quem está no seu cap table e como que ele está estruturado. Estar na Y Combinator, por exemplo, é uma grande vantagem. Existe um selo de valor Y Combinator. E esse selo ele vem porque, historicamente, a Y Combinator, muito mais startups viraram unicórnio que participaram da Y Combinator do que todo o resto. Então, automaticamente, a sua chance de investir numa startup que é da Y Combinator aumenta dela ser unicórnio. Então, sim, existe esse benefício. Existem excelentes fundos que, se você pega um cheque com ele, automaticamente todo mundo quer investir em você também. Mas muito pela mesma lógica. São fundos que, historicamente, investiram em empresas que viraram unicórnio. Então, quando um desses fundos investe em alguém, todo mundo quer investir junto porque acha que vai ficar rico junto, assim. O contrário, ele também pode acontecer. Eu acho menos porque eu não gosto de fulano ou eu acho que eles são muito hands-on. Mas pode acontecer se você pegou um dinheiro com cláusulas não muito boas que atrapalharam sua próxima rodada. Ou se você se você perdeu muito percentual da sua empresa desde o princípio. Isso é uma outra coisa muito ruim. A gente falando de investidores anjo, por exemplo, hoje em dia eu não vejo acontecendo muito mais. Mas até pouco tempo atrás era comum você achar um investidor anjo que colocava um dinheiro por 40% da empresa, 50% da empresa, 49% da empresa, sabe? Cara, você mata. Nunca mais alguém vai investir. Por quê? Porque é importante para o fundo de investimento que os founders mantenham a maior parte da operação por mais tempo. Esse cara ele vai ganhar dinheiro quando você fizer uma próxima rodada, quando você fizer um exit. Então, se você já tem um investidor que entrou, pegou 40%, e aí ele vai entrar, vai pegar mais 20%. O founder ele já diluiu o máximo que ele podia diluir ali. Então, ele provavelmente não vai querer fazer uma próxima rodada mais, porque senão ele vai ficar com nada. E aí ele vai falar, cara, vou embora, sabe? Se ele decidir ir embora, quebrou.
Então, uma cláusula ruim, uma negociação ruim pode sim atrapalhar uma rodada de investimento, com certeza. Top. E me conta aqui, vai ser uma pergunta só, mas para dois rumos. O que o Fernando, como pessoa, se imagina os próximos passos, se você tem a vontade de sair da operação e criar outra, ou o que é, e os próximos passos da Portão 3. O que você imagina que, assim, que Onde vai... você quer chegar, enfim. que talvez... a gente quer, igual você falou, cara, a gente começou com uma pegada mais em viagens. Uhum. E a gente abriu para uma dor de fato. Vocês veem outro braço, talvez eu poderia utilizar, outro para englobar, ou vocês pensam em crescer dentro dessa forma? O que é a visão que você tem hoje? Tá. O Fernando com certeza vai estar na Portão 3 o máximo de tempo que ele conseguir. Pessoalmente falando, eu fiz uma mudança de vida muito pesada de 1 ano e meio pra cá. Comecei a fazer terapia, que eu não fazia antes. Hoje em dia eu faço 2 terapeutas. Eu estava obeso, comecei a fazer exercício todo dia. E tô num corpo que eu acho muito mais legal e tenho uma autoestima muito melhor sobre isso. Minha saúde, obviamente, está muito melhor também. Tô fazendo luta, que, cara, nunca imaginei que eu ia ser uma pessoa que ia gostar de luta. E hoje eu amo fazer boxe. Poderia fazer 5 horas de boxe seguidos. E o curioso é que quando eu olho do porquê eu não fazia essas coisas antes, é porque eu achava que eu tinha que estar o tempo inteiro dedicado na empresa, sabe? Qualquer segundo que eu não estivesse focado em trabalhar ou focado em entregar alguma coisa, estava errado. E eu me julgava muito por isso. Eu raramente saía pra viajar, eu raramente assistia uma série na Netflix, sabe? Porque, cara, eu não vou assistir na Netflix, vou programar, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a fazer essas coisas que, na verdade, minha produtividade aumentou no lugar de diminuir. E eu percebi que, cara, eu trabalho horrores em horas ainda. Meu time que lida comigo direto vive mandando eu viajar. E eu viajo relativamente bastante hoje em dia. A lazer, não só a trabalho. Mas é curioso como eu com certeza trabalho menos horas do que eu trabalhava lá em 2022. Mas mesmo assim eu sou muito mais produtivo hoje, sabe? Toda viagem que eu faço é uma oportunidade para descansar a cabeça. E eu sempre volto com alguma ideia nova que eu só consegui ter porque eu consegui afastar da operação e ver sobre um ângulo muito mais acima, assim, sabe? 360 graus ali você consegue enxergar mais fora do que aquele problema que você tava... Exatamente, a ponto de começou a virar piada com o time já, porque eles sabem, eu vou sair de viagem agora no feriado do dia 1º e vou ir pra férias, vou ir pra praia. Cara, já começa a virar piada com o time, porque eles sabem que vai chegar segunda-feira depois da viagem, eu já vou querer fazer um monte de coisa e vou estar com um monte de ideia. E aí eles falam, ih, lá vai o Fernando viajar de novo e vai voltar cheio de ideia maluca pra gente fazer, implementar agora. Tá igual eu ano passado, que você zoava, tipo assim, falava assim, cara, o Gustavo não pode sair, porque ele volta, aí ele já tem um cliente novo, ele já tem um projeto novo, e eu não sei o que, não pode deixar sair, que isso? Tem que ficar aqui dentro. É exatamente igual. Ai, cara, isso é da hora. Então esse é o Fernando pessoal. Portão 3, a gente sempre foi muito focado em gestão de pagamentos. Cada vez mais a gente está englobando a parte de receber dinheiro também. A gente já tinha as funcionalidades de Pix QR Code, de gerar boleto para pagamento, todas as coisas básicas, mas a gente está vendo isso realmente como um produto em si, sabe? Como a gente auxilia as empresas na gestão de billing, de cobrança, automatiza esses processos, tem muita coisa legal que vai surgir com o Pix esse ano, por exemplo, o Pix automático, que é uma substituição do débito automático, né? Vai ser lançado esse ano, que, cara, abre muitas oportunidades pra gente. Então a gente tá indo mais nesse caminho. E no final do dia, o objetivo, assim como qualquer empresa, é crescer, dar lucro e continuar crescendo para conseguir mudar ainda mais vidas.
top. Muito top. Estabilizou bem, né? Cara, ó, você vê que você vê que é diferente. A habilidade de fala, você sempre teve uma boa. Porque Você se considera um bom orador? orador, sim? Eu me considero, sim. Eu fiz um ano de intercâmbio nos Estados Unidos e lá eu fiz teatro. Musical, de verdade. Tinha um musical com alguns personagens. O cara chama Dr. Seuss, o escritor. Aqui no Brasil a gente conhece mais dois personagens dele, que era o Grinch e o Gato da Cartola. O Grinch eu sei, o gato. O Gato é um outro filme também, que é um gato que tem uma cartola, assim. Mas ele tem N personagens diferentes e é como se fosse a Turma da Mônica dos Estados Unidos. E tinha um musical dos personagens dele e eu fui o Grinch. Ó, Então eu realmente cantei mesmo, não sabendo cantar absolutamente tem nada. vídeo disso? Tem vídeo? Tem. Graças a Quando a gente Deus for- que ele está num DVD muito bem guardado. Quem consegue acessar. Quando a gente for encontrar O New York Tafu Times já do New encontra York esse aí. Times, a gente já encontra esse. Isso é difícil, cara. Eu também fiz uma aula nos Estados Unidos de cinematografia. Então acabou que eu era ator e eu também setei as câmeras e fiz o DVD. Então eu tenho certeza que não existe uma cópia digital. Eu imprimi todos os DVDs, eu emiti todos os DVDs, eu vendi todos os DVDs para todo mundo que queria comprar. Geralmente eram só as mães que queriam comprar, mas tudo bem. Basta- E eu levei um para casa. Então sim, eu tenho um DVD dessa gravação. Então tem uma lacuna aí que basta encontrar as mães que compraram. Instagram, vendo, Facebook, né? começa Tá aí. vendo, né? Então, O cara, quanto ele você quer por aquela cópia que Cara, você ele é daquele hacker mesmo. teatro? O cara, ele é hacker mesmo. Cara, você vai conseguir achar o Fernando vestido de Grinch. Passar embaixo da porta do portão 13, assim, só um envelope, assim, deixar alguém pegar lá e pôr na Fala TV. assim, Tome cuidado. Coloque em todas as TVs do escritório. Acabou com a minha vida. Ai, Fernando, cara, a gente tem mais uma Tem mais um ritual. um ritual. Além da caneca. Você já teve um canal no YouTube? Não. Eu gosto de explicar o porquê das coisas, da caneca e tudo mais. Eu sempre gostei de YouTube e tal, e eu sempre via a galera com aquele final, né? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comenta, se inscreve no canal e tudo mais. E eu sempre tive vontade de fazer isso, só que eu não tinha um canal no YouTube. Aí nós criamos o podcast. E aí no nosso primeiro a gente fez junto, e no segundo a gente falou assim, cara, e se tiver outras pessoas com essa vontade, pô, você não vai criar o canal no YouTube só pra fazer isso. A gente falou, vamos dar oportunidade aos nossos convidados Adorei. de fazer essa chamada. Então eu queria que você olhasse pra aquela câmera ali. Você viu que eu virei no automático já, aqui, né? aqui. Cara, adorei. Eu quero Eu acho que fazer ele já isso fez isso antes. É. Não, mas eu sempre quis também, pra ser sincero. Tamo junto. Aí, ó. Então vamos lá. Qual que é o pitch? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal Me segue lá no Instagram. E já segue no Instagram, Segue o já Portão pode ser 3 no Instagram. e tudo. Aí a chamada pode ser do... Pô, galera, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Os próximos, eu te garanto que vão ser bem melhores. O pessoal tava falando dos próximos convidados que vão vir e eles são bem melhores, pra ser sincero. Fica aí a dica, então você não vai querer perder. Ativa as notificações, me segue no Instagram também, FN Filho, segue a Portão 3 no Instagram e vamos juntos. Ó, É você viu isso. que o cara tem uma qualidade que todo cara de sucesso tem. Modéstia. Modéstia. Ó, o cara, não, vão vir cara, melhores só e tal. porque Cara. os próximos são fenomenais mesmo. Cara, muito bom, velho. Prazerão. E pra quem Ou não é. sabia, a gente não conhecia o A Fernando. gente não conhecia. Por isso que a conversa foi. E se tivesse Tudo uma câmera em mim, eu novidade. tava só assim, caralho, velho, que da hora. Porque assim, Nem viu o tempo legal passar, conhecer. pô. Já estamos aqui quase 2 horas. E é legal conhecer a história, assim, principalmente. Cara, é que- engraçado que é de Berlândia, né, cara? É que a gente tem... Cara, se a gente vai descobrindo as coisas... Berlândia é bom, né, cara? Vai descobrindo Mas as coisas foi de essa Berlândia. uma ideia boa. A ideia, assim, a gente não monetiza o canal, a gente não tem patrocinador, até se o Portão 3 quiser, tô zoando. Tô A zoando gente- não, se quiser. Mas assim, a gente. Justo. Mas a ideia central foi essa, tipo, cara, aproximar uma galera que começou a gente chamando dentro do mercado digital, não são todas as empresas que têm sede.
Aí começou a gente chamando pessoas pra... Nem do nosso mercado a gente conhecia muita gente, veio descobrindo com o podcast. E aí a gente chamou, falou assim, ó, vem pra cá, vamos trocar uma ideia e tudo mais e tal. Aí a gente começava a ter essa conversa, tipo, cara, e aí, tal, e conta a história e tal. E começou num tipo, putz, a gente podia gravar. Aí a gente começou o podcast e hoje a gente vê o quanto que a gente conheceu muita gente do nosso mercado que a gente não conhecia. De outros mercados. Muitas histórias de empresas e tudo mais que, cara, você olha e fala assim... E que conecta tudo digital, basicamente. Não são do digital, mas todas usam o digital. Então, assim, a gente vai vendo várias coisas que são bem diferentes do que a gente imaginaria sozinhos aqui com o pessoal do nosso mercado. Top. E muito obrigado por ter me recebido aqui hoje. De Bom, verdade, prazer é nosso. Lembrando que quiser, pode retornar a casa aqui. Lembrando que tá doido, ele já deu ideia, filho. Já vai chamar ele, falar de avião, milhas aéreas, passagens, experiências, melhores. Não, nós vai chamar um dia a galera de startup para fazer uma rodada de ideias aqui. Eu já começo a ter outras uma ideias. Rodada de investimento fictício. É uma boa, cara. Uma rodada de ideias é uma boa. Mas é isso, galera. Obrigado mesmo, Fernando. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tamo junto.